Bora lá, galera, vamos acompanhar as últimas informações da demissão do preparador físico do Flamengo. Pablo Fernandes foi demitido pela diretoria do Flamengo. Demorou um pouquinho, né? A diretoria estava esperando sair os exames de corpo de delito, se reuniram, né? Fizeram uma reunião com o Sampaoli, né? O Sampaoli não se impôs aí na demissão do preparador físico e com isso ele vai permanecer no time do Flamengo, né? E bola para frente agora, né? O Flamengo continua os trabalhos, né? Mas agora vamos ver como que vai ficar o relacionamento do Sampaoli com o restante do elenco do Flamengo e também com o Pedro, galera. Vamos acompanhar aqui no Sport Center as últimas informações aí da demissão do preparador físico, né? E também sobre Pedro também, que foi agredido também no rosto pelo Pablo Fernandes, galera. Link na descrição. Crédito, direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Com um soco no rosto pelo preparador físico Pablo Fernandes. A noite acabou na delegacia. Pedro registrou o boletim de ocorrência contra o preparador físico. Os jogadores Everton, Cebolinha, Thiago Maia e Pablo também testemunharam relatando o que aconteceu. Foi abordado pelo preparador físico, o qual o questionou o motivo pelo qual não teria aquecido no segundo tempo. Pedro não gostou de ter sido interpelado, disse que apenas não queria ter feito o aquecimento, quando o preparador físico deu tapinhas no rosto dele. Pedro, então, tirou esses tapinhas, o preparador físico deu um passo atrás e desferiu um soco na face do atacante Pedro. Na delegacia, Pedro passou por exame de corpo de delito, que constatou lesões leves do lado direito do rosto e na boca. A delegação do Flamengo voltou para o Rio de Janeiro durante a madrugada. Já Pedro e os jogadores que testemunharam na delegacia voltaram no domingo de manhã. Entre sábado e domingo, Pedro, Pablo Fernandes e Jorge Sampaoli se pronunciaram sobre o ocorrido. Pedro alegou que, além da agressão física depois do jogo, já vem sofrendo covardia psicológica há semanas. O jogador não é titular e tem entrado pouco nos jogos. Na partida contra o Galo, não saiu do banco. A postagem do atacante recebeu comentários de companheiros e ex-companheiros de equipe como Léo Pereira, Marinho e Vidal. Em nota, o preparador físico Pablo Fernandes pediu desculpas pelo ocorrido. Disse também que, se pudesse, voltaria atrás. Por fim, Jorge Sampaoli disse que não acredita na violência como solução. Completou dizendo que não tem dormido pensando em como ajudar Pedro e Pablo. A nota desagradou grande parte da torcida do Flamengo. As consequências da agressão ainda são incertas. Agora, o futuro de Jorge Sampaoli está em xeque. O técnico já teve uma conversa com Marcos Braz e uma nova reunião ainda na noite deste domingo deve sacramentar a saída ou a permanência de Sampaoli no comando do Flamengo. O domingo, que deveria ser de folga e descanso para o Flamengo, virou um dia de pressão e de incertezas. Zinho, só algumas atualizações, tá? Primeiro no ESPN.com.br tem matéria ali completa do Pedro Ivo Almeida com bastidores. A gente vai passar alguns bastidores aqui para vocês também, mas a gente começa com algumas atualizações. Primeiro, o Pablo Fernandes, ele foi há poucos minutos oficialmente demitido. Já está então oficializada a demissão do preparador físico que agrediu o Pedro. A reunião que vai definir a permanência ou a continuidade do Sampaoli ainda não começou, tá? Mas a tendência e a intenção da direção do Flamengo, neste momento, é que ele permaneça no comando ali da equipe. Então, neste momento, está sendo exatamente definido quando que vai começar, ou onde que vai ser a reunião para essa definição aí da permanência ou não do treinador, Tazinho. Mas assim, acho que a conduta está correta, na minha opinião, não tinha, insustentável, até pelo que eu fiquei sabendo que aconteceu dentro do vestiário, a reação dos atletas. Não tinha ambiente para o cara permanecer, né? Já está aí até divulgado, né, que o Gerson é um do que segura, né, que tira o preparador físico. Até trabalhou com ele também no Olympique de Marseille. Então já tem até uma relação maior, pega pelo pescoço, vai levando, tira, porque o clima ficou muito quente. Os jogadores que presenciaram, né,
todo mundo reprovando a atitude, desequilíbrio total, né, do preparador físico, e o grupo já tinha falado que nem treinaria se tivesse a presença dele. Então, insustentável. A direção, é claro, foi observar o contrato, né? Como poderia fazer esse desligamento, né? Sem ônus para o clube, e também a manutenção da comissão técnica, porque o filho dele trabalha na comissão técnica, o Marcos, né? Marcos Fernandes, é filho do preparador físico. Então, como é que fica? O pai é demitido, o cara vai continuar ali, além da relação que tem de anos e anos com o Sampaoli. Acho que o Sampaoli, assim, vai ficar muito... uma decisão dele. O clube tem o interesse da permanência dele. Não foi ele que teve essa atitude, por mais que tenha um relacionamento. Mas cada um responde, claro, pelos seus atos, pelas suas ações. Então, o Sampaoli, ele concordando com o clube que demite o preparador físico e, de repente, o filho também saindo junto, ele concorda em permanecer e seguir o trabalho dele, acho que seria o caminho ideal, porque o Sampaoli, agora que ele começa a arrumar o time, começa a encontrar opções, a gente pode entrar depois no assunto Pedro, tecnicamente, taticamente, aí eu posso dar minha opinião, não sei se é o momento agora, mas como o momento é essa agressão, esse momento triste, um momento que o Flamengo consegue um ótimo resultado, que o Flamengo conseguiu até o momento, aquele momento, não sei como é que está o jogo do Grêmio, a vice-liderança do campeonato, vem de resultado, de recuperação de resultado no Campeonato Brasileiro, porque empatou um jogo no Maracanã com o América Mineiro, né? Um resultado que enche de confiança ainda mais esse time que é muito bom, de ótimos jogadores, para o grande jogo da Libertadores, que depois de tanto tempo, eu não me lembro nem quando foi, acho que foi um gol do Diego, sai um gol de falta do Arrascaeta, tantos motivos para comemorar uma virada, um gol de falta na entrada da área, que a gente não vê há anos no Flamengo. Vem um preparador físico desequilibrado, que não tem condições, capacidade de ter gestão de grupo, porque um jogador está chateado que não entrou. Isso eu cansei de ver na minha carreira toda, como jogador, como diretor de futebol e como treinador que fui. Você tem que, nesse momento, individualmente, ter uma gestão de grupo ali com o atleta. E até o contrário, se o cara não está tendo um comportamento, sair por cima. Porque tem diretor de futebol para isso, tem gerente de futebol para isso, tem presidente, tem vice-presidente, tem lideranças no grupo, para até que o Pedro, se está com comportamento errado como atleta profissional, ele sim ser chamado a atenção, não partir para a violência. Acho que a atitude está certíssima, não tinha outra coisa a não fazer, de mandar embora. Está aí a imagem, né? O ambiente pesadíssimo que ficou no vestiário e que poderia ter ficado pior, hein? É porque entrou a turma do deixa disso. Então acho que agora está nas mãos do Sampaoli aceitar a permanência ou não. E a turma do deixa disso, no caso aí o Gerson, que era o mais próximo ali no momento, o Thiago Maia também perto, e o Gerson, ele foi precisou ser tão firme ali para segurar o preparador físico, que ele, segundo na matéria do Pedro, que está no espn.com.br, ele empurra o preparador, o Pablo, na parede, é uma parede de drywall que quase desmonta, professor. E aí mais duas informações, o Pedro, ele deve ser multado também pela atitude ali, né, pelo ato de indisciplina, e depois da reunião de logo mais, deve existir um vídeo do Marcos Braz nas redes sociais explicando a decisão que foi tomada na reunião. Professor. Isso tem pouco a ver com o futebol, né? Isso tem mais a ver com assédio no trabalho, mais do que assédio, é uma agressão física no trabalho. Deu BO, literalmente, há um boletim de ocorrência a respeito disso. É indefensável, não dá para voltar atrás, quebrou o cristal, como dizem, né, de confiança. Como é que você vai trabalhar com esse cara a partir da segunda-feira? Ele errou, reconheceu, foi na rede social, mas já está feito. O grupo mesmo já tinha se posicionado que se ele estivesse lá, o grupo iria tomar uma atitude. Você acha que o cristal do Sampaoli quebrou, professor? Aí é o capítulo 2, porque isso aconteceu. A origem de tudo isso são as queixas do Pedro,
que ele também coloca lá na rede social. Não vou nem falar dos ínfimos minutos que estão me dando. Né? Então, isso é a ponta de um iceberg. Ou a base do iceberg, porque o negócio é pesado. Né? Não é só isso, não é algo isolado. Isso aconteceu por alguma coisa que está acontecendo lá dentro do Flamengo e que a gente, até pelo que vinha discutindo, estamos mais fora do dia a dia do que gostaríamos, nem calculávamos que tivesse essa dimensão. O Pedro é um jogador que durante muito tempo, o Zinho falou, e é verdade, o jogador... Ninguém quer sair do time, reclama. Não, isso em qualquer time do mundo, né? Não é o Pedro e não é no Flamengo. Mas você veja que o Pedro tem um histórico até de ter aceitado muito isso na passagem dele pelo Flamengo. Sim. Mas o Flamengo montou o elenco que montou, mano, e assim, não dá pra jogar todo mundo, gente. Não dá mesmo. Voltou o Bruno Henrique. Tá, a gente olha pro time titular hoje. Quem que sai pra entrar o Pedro? O Gabriel? Mas é o Gabriel. Eu acho que não é unânime que o Gabriel é muito pior que o Pedro. Não é. Enfim, nesse sentido a gente pode até falar depois. Não tá em contato nenhum. Até porque são duas coisas separadas. Exatamente. Porque o que o cara fez, mano, é o que eu até falei. Não tem discussão, velho. É rua. O que o Flamengo acabou de confirmar... Né? Não, o que o Flamengo acabou de confirmar agora foi o que o Zinho falou. Olhou o contrato, vamos fazer tudo direitinho. Até aqui, pra mim, o Flamengo tá fazendo tudo certo. É o famoso perdeu a razão. É isso. O cara Você perdeu a razão. Não, e foi o que o Zinho falou. Ele podia pegar e levar isso pra cima. Só que o que eu escuto muito, e aí não é achismo, é coisa que eu já apurei olhando muito por aí, é que o Flamengo ele já tem há algum tempo um problema de... O Flamengo tem um staff técnico ali no departamento de futebol muito bom, e no geral o trabalho do São Paulo é considerado que é um trabalho de conteúdo, que os treinos são bons e tal, e o Flamengo tem um outro mundo que é o Braz e o pessoal dele. Parece que eles vivem em planetas diferentes, assim. O Flamengo não tem alguém que faça esse molho no dia a dia, de interligar, de conversar, de tomar decisões de gestão técnica, inclusive. O Flamengo tem ali diretores que são bons para negociar, para ir atrás e tal. Mas não tem ninguém... Quem que é o nome do Flamengo, por exemplo, que está no dia a dia? O Zinho fez esse trabalho de dia a dia. De estar ali junto com o treinador, com a comissão. Hoje tá lá o Juan, tá lá o Fabinho, né? Porque, tá lá o Gabriel. O que eu escuto é muito nesse sentido, de esses mundos diferentes. O papo que eu escuto assim, dentro do dia a dia de trabalho, as coisas vão bem, as pessoas se dão bem, tem muita gente qualificada no staff do Flamengo. Agora, como é que tudo isso está acontecendo já? Porque é o que o professor falou, me parece que é um negócio que já estava meio corroendo ali até estourar para chegar numa situação dessa. Ao contrário, às vezes botam lenha na fogueira. O Braz não acabou de discutir com o Gabigol outro dia por causa de gramado? Então, de buraco no gramado? O Zinho, eu não sei se você tem informação de como fica o ambiente ali, se realmente a escolha da permanência do Sampaoli ela é a ideal, né? Porque o trabalho é bom. A gente vê... E imagina, romper de novo um trabalho, cara. Sim. Pra mim, isso tem sido o problema do Flamengo. O Flamengo tem a faca e o queijo na mão faz tempo. Mas porque, assim, o que acontece, né, Zinho? De ontem à noite até hoje de manhã, qual que era a informação? Poxa, o trabalho ele tá condenado, não tem clima, né? O Flamengo vai estudar as questões jurídicas. E, assim, juridicamente, eu não sou especialista, mas está claro que o Sampaoli ele não pode ser demitido por uma justa causa. Não, a questão foi Foi ele? Com o preparador físico. E ele não tem que responder por nada disso. E segundo o Pedro, a direção do Flamengo foi até pega de surpresa quando o Sampaoli disse que por ele continua. Porque eles imaginavam que o Sampaoli comprasse o lado da história Até por causa da postagem, que ele não foi muito firme, Até por causa da postagem. Ele foi mal na postagem. Porque ele não tem responsabilidade em cima do que, claro, o preparador físico fez, mas ele tem responsabilidade de como ele reage. E eu não sei como os jogadores entenderam a postagem dele. Quando ele coloca a insatisfação do Pedro e a agressão que o Pedro sofreu, ou o agressor, no mesmo nível ali. Não, ele foi muito mal. Ele... Assim... Ele também foi mal nessa postagem. Ele foi mal nessa postagem. Era melhor fazer como o Flamengo fez. Não deu nenhum tipo de declaração. Deita a cabeça no travesseiro, se conseguir dormir. Eu não conseguiria dormir com um ambiente desse que foi formado ali. Mas dá uma respirada, analisar bem para saber o que vai falar. Eu acho que assim, ele permanecer, por isso que eu falei, depende muito dele, porque a direção do Flamengo quer que ele permaneça.
O problema é saber se ele vai querer continuar sem membros da sua comissão técnica que veio com ele. Aquela coisa da lealdade, tá junto. Eu acho que ele, né, deveria permanecer. Porque aí sim, analisando, cara, é amigo, tá muito tempo com ele, mas errou, e errou feio. Fez. E não pode prejudicar um sonho que ele, Sampaoli, teve, porque ele declarou isso. O grande objetivo dele no Brasil era treinar o Flamengo. A ponto dele já ter residência no Rio de Janeiro sem ser treinador do Flamengo. Ele tinha esse objetivo, ele quis isso. Aí quando ele consegue isso, uma atitude ridícula, um desequilibrado que estava na comissão técnica dele, é que não é a primeira vez que faz. Ele vai ficar comprando o barulho desse cara? Ó, você é meu amigo, cara, desejo o melhor pra você, tô aqui, pô, se precisar. Agora, você errou, cara, você errou e errou feio. Então segue o seu rumo. Eu faria isso com qualquer amigo meu. Eu não vou ficar cobertando um cara que cometeu erro. Eu também tô com Que você. fez uma barbaridade dessa, agredir, partir pra violência, querer resolver. No mundo que a gente vive hoje, com todas as informações que tem, o cara dentro do vestiário dá um soco no jogador porque o cara não quis ali aquecer. Multa! Como o Flamengo vai multar o Pedro. Ó, vai treinar uma semana à parte. Tem várias atitudes que podem ser tomadas do que fazer o que esse idiota fez, que é dar um soco na cara de uma pessoa. Não existe isso, não existe. E eu espero que o Sampaoli, né, nessa reunião, entenda a posição da diretoria do Flamengo e que ele siga o seu trabalho. Aí ele tem que chamar o Pedro. Decidiu permanecer? Segunda-feira, chama o Pedro, senta com ele, olho no olho. Pega uma pessoa... Eu aprendi isso, você tem que ser sempre uma testemunha. Senta do lado, olha no olho do Pedro, o que você está insatisfeito. Escuta do jogador, escuta do atleta e fala a postura dele. O meu sistema de jogo é esse, eu não tenho a intenção de jogar com você e Gabigol ao mesmo tempo. Isso pode acontecer durante o jogo, dependendo da situação da partida, dependendo do que eu enxergue taticamente. A minha função como treinador é a escalação, é treinar e é te dar condições. Agora, a escolha para jogar ou não é minha. E você tem que respeitar isso, como eu te respeito e vou te dar oportunidade. Agora, vai o outro ponto. Acho que ele dá pouca oportunidade pro Pedro. Vocês acham? Porque a matéria do Pedro Ivo Almeida, diz que ontem existiu assim uma ideia de que ele jogaria por alguns minutos e até por isso inicialmente o pedido, aquece para valer mesmo, tá? Porque você já vai entrar e daqui a pouco não entra. Nisso eu acho que aí tem um porém. Porque Nisso o às jogo vezes, muda também, isso não é? que eu ia falar. Agora, que ele tá tendo poucos minutos, eu concordo. Agora, em outro aspecto, eu não sei como que tá o dia a dia. A gente não tava falando que o Lage colocou o Sauer porque talvez o Sauer tava ali treinando bem e tal? Galera, é isso aí, né? Situação complicada no Flamengo. Agora vamos ver como que vai ser os últimos episódios aí desse caso aí do Pedro, né? Já foi resolvido uma parte, preparador físico mandado embora. Agora o Flamengo tem que resolver com o Pedro e Sampaoli essa situação, que o Pedro tá insatisfeito, né? Daí ele tem o direito dele de estar insatisfeito, mas ele tem que fazer todos os preparativos ali, que é normal no Flamengo, né? Que é a preparação lá de aquecimento. Ele é obrigado aí, independente se ele for entrar ou não, o aquecimento é padrão, entendeu? Todo jogo. Ele não tem que escolher, não vou me aquecer porque eu não vou entrar. Não, ele é obrigado a fazer aquecimento sim. É obrigado. Entendeu? E perdeu espaço, vai acabar perdendo mais espaço que ele continuar com isso, porque ele tem que entender que ele tem um jogador de qualidade também, que é o Gabigol, entendeu? Ele conquistou muita coisa, sim. Agora com a volta do Bruno Henrique vai dificultar. O Pedro vai entrar cada vez menos, porque o Gabigol e o Bruno Henrique se entendem muito bem, entendeu? Só você ver os últimos jogos, né? Mas ele vai ter tempo? Pode sim, o Sampaoli tem que dar mais minutos a ele, não só ao Pedro, mas também ao Rodrigo Caio, que ele esqueceu. O Rodrigo Caio botou ele lá no banco, lá, ó, tchau, você não joga mais. Acabou, sem explicação nenhuma. O jogador tá treinando, não tá com nenhuma lesão e simplesmente ele não aproveita o jogador. Assim aconteceu com o Matheus Gonçalves, saiu do Flamengo e foi pro Bragantino, né? Porque o Sampaoli tem isso, você vê, ele pega lá o Vitor Hugo, do nada não coloca o garoto mesmo jogando bem.
Aí não coloca o Matheus França, entendeu? Tem certas coisas também que não dá pra entender. É um técnico também muito estranho, né? E eu acho que tem que sim, galera. Tem que ter essa mentalidade, o Flamengo, né? Tem que conversar com o jogador, porque o Pedro não pode fazer o que ele quer. Não é assim. Não é assim, porque eu fui pra Copa do Mundo, eu posso fazer o que eu quero. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Isso daí é uma coisa que eu já sabia que iria acontecer a qualquer momento, de Pedro se estourar por estar no banco de reserva, ainda mais um jogador que se valorizou muito no último ano por ter ido para a Copa do Mundo. E na minha opinião, o Pedro é um jogador que tem muito valor e tem que ser respeitado no Flamengo, sim. Tem que ter o espaço dele, sim. E ele tem que entender que ele foi contratado do Flamengo, não foi, o Flamengo não assinou lá com ele, você vai ser titular todos os jogos, porque não existe isso para nenhum jogador. O jogador tem que conquistar seu espaço jogando bola, e o Pedro conquistou sim, mas nesse momento eu acho que ele é reserva no time do Flamengo.